Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41, que diz assim: Davi se encontra com o gigante e mata. O filisteu também se vinha achegando a Davi, e os seus escudeiros iam adiante dele. Olhando o filisteu a Davi, vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vir a mim com pau? E pelo seu Deus amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim e darei a tua carne às árvores do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: E tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Glória a Deus, aleluia. E ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as árvores do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão, verá que toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará as nossas mãos. Eita, glória a Deus, aleluia. E sucedeu que dispôs-se o filisteu a encontrar-se com Davi, e este se apressou, deixando a sua fileira, e correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra com uma funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra cravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Glória a Deus, aleluia. E assim prevaleceu Davi contra o filisteu, e com uma funda e com uma pedra. E feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel, de Judá, se levantaram e jubilaram, perseguiram o filisteu até Gate, até aí. Glória a Deus, aleluia. Sabe, é aí onde muitos de nós pecamos. Perdemos a batalha. Por quê? Porque menospreza o inimigo. O nosso inimigo, ele pode ser do tamanho de uma formiga. Ele é inimigo. Se ele é do tamanho de uma formiga, ele sabe que o oponente dele é grande, ele vai procurar. Se ele vai enfrentar, ele já tem ali com que ele vai enfrentar aquela luta, ele já tem as armas dele. Mas a gente só olha para o tamanho da pessoa e não sabe do que aquela pessoa é capaz. O filisteu, ele afrontava Israel, ele gritava e dizia: mande um homem. Se você ler a história todinha, não dá para ler tudo. Mande um homem vir pelejar comigo. Mande. Quando Davi se apresenta para Saul, Saul diz: meu filho, você não pode ir contra ele, porque ele é guerreiro desde a infância, você é muito jovem. Ou seja, também desprezou.
Talvez tenha muita gente te desprezando, porque o gigante que tem na tua vida é muito grande. Mas a pessoa que está falando isso, ela não sabe o tamanho do teu Deus. Porque nós que temos Deus, nós nunca vamos no nosso nome, na nossa força, no nosso poder. Se você é uma serva de Deus, um servo de Deus, e está lutando as tuas pelejas com as tuas forças, você tá no mato sem cachorro. Você já perdeu. É mais que perdedor, é um derrotado. Nós não podemos ir para a luta com as nossas forças, não. Nós temos que ir para a luta no nome do Senhor dos Exércitos. Colocar toda a nossa luta na mão dele. Aí, Davi se dispõe. Ali não tinha meio mundo de soldado de Saul para pelejar contra aquele filisteu, aquele gigante? Tinha. Mas estava todos ali com medo. E quando Davi se dispõe, ainda tem muito ali criticando. Eu quero só ver. Esse daí não vai aguentar nem o primeiro round. Tem gente dizendo isso de mim e de você. Sempre querendo nos ensinar como temos que fazer as coisas, mas não vai fazer. Aí está o problema, não vai fazer, mas sabe ensinar, mas não sabe fazer. Se tu sabe ensinar, tu sabe fazer. Por que eles não foram pelejar? Porque o Senhor não entregou essa luta, não é tua, essa luta é do Senhor. O Senhor chamou, foi Davi, não foi nenhum daqueles que estava lá. Chamou os que estavam lá para ficar na plateia, não era para enfrentar. Sabe? Cada qual no seu quadrado. Cada qual no seu quadrado. Se Deus te chamou para essa peleja, esse gigante já caiu por terra no nome do Senhor Jesus. Tu não tem que ter medo. Talvez o teu gigante não é um filisteu. Talvez é na área da tua saúde, é na tua finança, é com a tua família. Mas se você colocou essa luta, tu colocou o Senhor dos Exércitos, que a guerra é dele, pertence a ele, tu pode cantar o hino da vitória. Porque tu é mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E é assim que nós temos que pensar e temos que agir. Davi não se exaltou. Saul não sabia do diploma que Davi já tinha. Porque Davi não era soldado. Davi era um jovenzinho, pastorzinho de ovelha. Estava lá na lida, cuidando, cheio de carrapato, de carrapicho, pezinho todo furado de espinho, aqueles espinhos rasgagibão. Quem é nordestino sabe o que é espinho rasgagibão. É um que o espinho é quase do tamanho de um dedo, de tão grande que é. Quando passa assim, o gibão dos vaqueiros é de couro, mas fica aquela rasga assim. O negócio é... Eu não sei se lá em Israel tinha esse daí, mas é essa a minha visão, porque é assim lá na nossa terra. E Davi, por quê? Porque Davi estava cheio da presença do Espírito Santo. E quem sabe quem a pessoa é, ela não tem que se justificar para ninguém, não. Deixa falar. Tu sabe que Deus é na tua vida, eu sei que Deus é na minha vida, então deixa falar. Nós não podemos deixar dar ouvido para as pessoas, para os servos de Satanás, que quer fazer de tudo para desviar, para tirar nós do foco. Esses são agentes do maligno. Eles querem fazer de tudo. Em vez de se juntar, não, quer atrapalhar. Mas é o papel deles. É o papel deles. E Davi se dispôs e estava lá. Eu vou lutar. Saul disse, não, tu não pode, não. Davi disse, olha, eu já matei um urso, já matei um leão. Esse daí era as credenciais de Davi. Matou um urso, matou um leão. Mas Deus tinha colocado um gigantão na vida de Davi. Porque aquele dali era o troféu. Era credenciais que Davi, quando ele chegasse, todo mundo já ia saber quem era Davi. Por quê? Pelo gigante que ele matou. Pelo gigante que ele matou. E assim é na minha e na tua vida. Às vezes você está reclamando, meu Deus, que luta, meu Deus, que batalha, meu Deus. Isso aí é para você dar testemunho do que o Senhor te deu essa guerra aí. O Senhor pelejou essa peleja, o Senhor te deu essa vitória nessa guerra. Entendeu? Aí você vai dar testemunho e muitas pessoas vão se converter através do teu testemunho. Porque se você não tem experiência com Deus, que testemunho tu vai ter? Tu tem que ter testemunho, tem que ter experiência. Busca a tua própria experiência com Deus. E Davi disse, não, eu peguei pela barba e o Senhor me entregou e eu matei ele. Mas tá. Aí o filisteu vem. Quando o filisteu vê Davi, ele zomba de Davi. Diz, olha, por acaso eu sou um cão para tu vir contra mim com um pau? Como é que uma pessoa
que vai para uma guerra com um pedaço de pau. Porque até então Davi, não, o filisteu não tinha visto a baladeira do Davi, para nós é a baladeira. Aqui na Bíblia está funda, mas é a mesma coisa. Né? O filisteu não tinha vindo a grande arma do Davi, que era o Espírito Santo de Deus, que não pode ver, não é não? É arma secreta, minha, nossa, tua, de todos aqueles que buscam. E aí ele riu, desprezou Davi, ruivo, bonito. Olha, quer dizer que os bonitos não podem lutar, não? É só os feinhos. Rapaz, que menina, que preconceito é esse? Vem nessa, não. E aí, ainda hoje eu vou dar a tua carne, o teu cadáver, paz, árvore do céu, besta fera do campo. Davi disse, tu vem contra mim com espada, lança, escudo, e eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. É a quem tu tem afrontado. Hoje ainda é hoje que o Senhor vai te dar vitória. Hoje ainda o Senhor te entregará nas minhas mãos, vou te tirar do arraial do Filisteu e vou entregar a tua carne, a besta fera dos campos e as árvores do céu. Hoje. É amanhã, não é hoje, não é amanhã, não, é hoje. Primeiro que o amanhã não existe, por isso que é hoje, entendeu? Ou amanhã não é hoje, porque o amanhã não existe, não, minha filha. O amanhã é hoje. É. E ali o filisteu se balança, sai de lá da fileira dele, vem para cima de Davi, olha, já achando vencedor, porque era grandão. Ah, meu filho, tamanho não é documento, não. De jeito nenhum. Documento é até pequenininho, né, não? Mas passaporte entra em todo lugar que tu quiser. É, Deus vai te dar o teu, viu? Tu tá aí que perdeu o teu, Deus vai te entregar. Glória a Deus, aleluia. E aí Davi também sai daqui da fileira dele e vai. Davi cata uma pedra lá do ribeiro, uma pedra lisa. Davi não precisou nem de 2 pedras, de 3 pedras, não. Não, não precisou, de jeito nenhum. Davi tirou aqui a pedra, colocou ali na baladeira, na funda dele e balançou. Aí o Espírito Santo soprou. Eita, glória a Deus, aleluia. Cravou bem no meio da testa, mas o homem não estava todo ali, cheio das armaduras, mas tinha um lugar preparado ali. Sabe? Aquele lugar que tu não vigiou, que tu deixou ali. Filisteu não sabia vigiar, não. Filisteu só ligava pro tamanho dele. E ali foi bem na testa. O filisteu caiu o quê? Com a cara no chão, com a cara na terra. É assim que esse problema que está te afrontando vai cair. Já caiu no nome do Senhor dos Exércitos. No nome do Deus vivo, ele já caiu por terra. No nome do Senhor Jesus. E aí Davi, quando vê o gigantão cair, porque ali o gigante era Davi. Golias era o anãozinho de jardim, aquele bonequinho de jardim que tu coloca lá. O gigante era Davi. Davi correu para lá, puxou, pegou, montou em cima do filisteu, tirou a espada, desembainhou a espada e fez o que com ela? Tirou a cabeça do filisteu fora e colocou num saco para dar de troféu para Saul. Tá vendo o que acontece? Davi não tinha espada. Então você está preocupado, meu Deus, o meu inimigo, aquela pessoa que me odeia, o Satanás está armando para mim, já fez uma obra de feitiçaria, já colocou uma muquequinha não sei aonde, outra muquequinha não sei mais aonde, já botou um demônio não sei aonde, mas não sei, não me interessa. Maior é o nosso Deus. Se você colocou Deus, colocou tua vida na mão de Deus, e tá fazendo aquilo que Deus te mandou, tu não precisa ter medo de Satanás e todos os seus demônios. Não precisa ter medo, não, porque crente que anda na presença de Deus, tô falando de cristão que anda na presença de Deus. E eu não tô falando de cristão turista, não, ou aqueles que se vestem de cristão. Eu tô falando daquele mesmo, que é fiel ao Senhor. Aquele dali não adianta, porque o Satanás, o inimigo, não prevalece contra a vida dele. Nenhuma arma forjada prevalece contra a vida de uma pessoa que é servo de Deus de fato e de verdade. Não prevalece. Quando tu vê uma pessoa dizer, eu sou crente, tá morrendo de macumba. Tá morrendo de macumba? Não, não. Mas não é mesmo. Não é, porque macumba, tu pode dormir, deitar ali que nem um pedaço de pau, o anjo tá ali do teu lado para te vigiar enquanto tu dorme. Se nenhum cadáver de crente de verdade, de cristão de verdade, ele não serve para ele fazer as imundícies deles, não serve.
Por quê? Porque até o teu cadáver, Deus ele coloca anjo para proteger. Ele guarda até o teu cadáver, ele guarda. Ele não deixa tocar, ele não permite que toca. Pode até ir lá arrancar para fazer uma bugiganga, mas não vai funcionar, porque é cadáver do servo de Deus. Então, com a mesma arma que ele preparou contra ti, vai se virar contra ele. E é sempre assim. É sempre assim. A pessoa que fica ali preparando o mal nem dorme, maquinando como é que eu vou fazer para tirar ela de cena. Como é que eu vou fazer para envergonhar ela. Como é que eu vou fazer para envergonhar ele. Envergonhado e confundido vai ser você. Vai ser todos aqueles que se levantam contra a tua vida. Contra a nossa vida, esses vai ser envergonhado, confundido. Por um caminho ele sai contra nós, mas por 7 caminhos ele foge da nossa presença. Porque a nossa luta não é nossa, é do Senhor Jesus. Então não fica se preocupando, a única preocupação nossa é saber que nós temos uma aliança com Deus e ela não está quebrada e nem vai quebrar. E aí a gente não se preocupa, não precisamos nos preocupar com mais nada. Só em obedecer. Davi não estava preocupado, Saul até quis colocar as armaduras dele. Veste isso aqui, Davi. Davi vestiu, não saiu nem do lugar. Ele nunca tinha usado um trem daquele. Primeiro que o trem é pesado, né? Ele nunca tinha usado. Quer dizer que tem gente que acha que tu até pode fazer o que tu quer fazer, mas tem que ser do jeito dele, do jeito dela. Tu tem que fazer até o meme dele, dela, tu tem que ter, porque senão não vai dar certo. Quem foi que te chamou? Foi Deus ou foi carne e sangue? Quem me chamou foi Deus. Eu tenho uma direção na minha vida. A direção na minha vida, quem me dá é Deus. É Ele. E eu faço exatamente aquilo que Ele manda eu fazer, do jeito que Ele manda. E aqueles que não obedecem, não vai se ver comigo, porque eu não tenho nada a ver com isso. É com Deus. As contas a ajustar é com Deus, não é comigo. Não é com você, é com Deus. Porque olha pra gente e despreza. Coitadinha dela, olha só, olha pro jeito. Tá achando que ela não tá se achando. Eu não me acho de jeito nenhum. O servo de Deus, que é servo de verdade, a gente sabe que a gente não tem nada. Se nós temos que nos engrandecer por alguma coisa, é por ser serva de Deus. Isso aí qualquer um pode, basta querer. Basta querer. Ele está à disposição de todos aqueles que quer ser filho, que quer ser servo. Ele está à disposição. O nosso Deus, ele não faz exceção de pessoa. De pessoas. Somos nós que fazemos. Porque a gente olha para a pessoa e está igualzinho o gigante Golias. Despreza. Não, ela não dá, não. Ah, não. Se ela fizesse desse jeito, daria certo. Se ele fizesse desse jeito, daria certo. Mas do jeito que ele está fazendo, não dá certo, não. Meu amigo, minha amiga, nós temos que fazer do jeito que Deus mandou nós fazer. Nem mais e nem menos. A obediência. A bênção decorrente da obediência. Golias olhou tanto para Davi, desprezou tanto Davi, que acabou ficando sem a cabeça. Ficou só o corpo lá deitado, lá, porque era muito grande, não dava para ficar arrastando assim de uma vez. Os urubu que foi lá comer a carne dele, lá no meio do arraial lá. No meio da batalha lá. Porque todo mundo, saiu tudo correndo. E o exército de Israel atrás. Correram. Por quê? Aquilo que estava te afrontando, Deus vai jogar por terra. Tem uns que Deus vai jogar e tem outros que Deus já jogou. Tu não tá vendo porque tu tá tão perturbada, que tu não tá nem percebendo que Deus já jogou aquele gigante por terra. A cabeça dele já não tem mais nem cabeça. E um corpo sem cabeça, diz aí, um corpo sem cabeça tá vivo? Não, tá morto. Não tem cabeça, porque o cérebro, a cabeça é onde tá o cérebro, não é? E se não tem cabeça, a cabeça já não está no corpo, então não tem como estar vivo. Tem cara de que está vivo, mas já morreu. E aí aquelas pessoas que não davam crédito para Davi, que achava que ele era ruivo, que ele era muito bonitinho, gracinha, tchu-tchu-tchu, vai ver que não tem nada que ver, que Davi era um guerreiro do Senhor. Davi era um homem de Deus, um jovem de servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E é por isso que se engana com você. Porque já está te vendo
E está dizendo assim, quem é ela? De onde que ela veio? De onde que ele veio? Eles não sabem quantos gigantes tu já matou. Quantos leões você já matou? Quantos ursos? Eles não sabem. Porque a pessoa só vê aquilo que está na cara, não é não? Está na frente dele. Por estar da cama, mas eles não sabem. Aí é onde se perde. Então, nunca despreza, menospreza o seu opositor. Não. Pelo contrário. Faça que nem a formiga. A formiga, tem gente que despreza uma formiga. Ai, não, mas isso aí é uma formiguinha. Tu já viu o tamanho do peso que a formiga carrega? 10, acho que 100 vezes mais pesado do que o corpo dela. Você vê o tamanho da folha que a formiga, sabe, sai carregando? Fazendo o quê? Por que ela está carregando? Ela está guardando. Eita, Jesus, A Bíblia tem até uma palavra que a Bíblia diz, faz que nem a formiga, ô preguiçoso. Eita, fala Deus. Faça que nem a formiga, ela não tem chefe. Não tem chefe. Mas ela guarda ali, ó, no verão para comer no inverno. Não, nada pegar ela com a boca na botija. Ai, é porque eu me esqueci, meu Deus, era para eu fazer assim, mas eu me esqueci, meu Deus. Ai, não, tu não vai ver a formiga dizendo isso, não. E nem Davi, porque Davi, ele não se colocava, não, eu vou aí, ô Filisteu, olha só, eu tenho uma pedra aqui, ó, eu tenho uma baladeira aqui no meu alforje, vou te pegar, vou te dar só uma pedrada bem no meio da testa que tu vai cair sentado. Tu vai cair. Normalmente, quando uma pedra cai na testa, bate numa testa, como é que a pessoa cai? Normalmente ele cai de costa, não é não? Mas quando a pessoa afronta um servo de Deus, ele cai de cara mesmo. É com a cara no chão, que é para arranhar no cascalho assim, sabe? E sair. É para arrancar a pelinca mesmo, é desse jeito mesmo. Que é para dizer, não se meta com o servo de Deus. Não se meta. E aqueles que não davam crédito para você, vai ver. Vai ver a tua vitória. Vai ver que todos aqueles gigantes que se levantaram contra ti já caiu por terra no nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, mais vale dá atenção, ouvido à voz de Deus e obedecer. Não se preocupa com aqueles que estão contra você, com aqueles que não acreditam em você, mas Deus acredita em você. Tanto é que ele te chamou. Porque você não está aí nesse lugar que tu está por acaso, não. Tu está aí porque foi Deus que mandou te ungir, foi Deus que mandou te chamar para tu estar aí. Os incomodados é que bate em retirada. E o Golias já bateu em retirada, já desceu, já poeirou. Caiu com a cara na poeira. É desse jeito. Amém, glória a Deus, aleluia. Então não temas não, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E todos que se levantar contra nós, basta ser enfermidade, não importa o que é enfermidade, ou se é problema na saúde, é problema na família, Deus é que vai colocar a mão e te dar a vitória. Amém? Vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, consagra esta água, Senhor, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular, no momento que essa pessoa beber desta água, Pai, usar desse azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, Pai, de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, essa pessoa e toda a sua descendência, Pai, se houver alguma maldição hereditária, Pai, que essa maldição hereditária venha a ser quebrada, venha a ser cancelada, venha a ser anulada, e se eu venha acumular essas famílias de bênção, o teu povo de bênção, que quem viu ela na derrota, na sarjeta, vai ver ela na abundância, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus, todo levante do inferno caia por terra, no nome do Senhor Jesus, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, todo espírito de fracasso, todo espírito de derrota, no nome do Senhor Jesus, bate em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, das finanças, dos projetos, de tudo que leva o nome dele, o nome dela, vai batendo em retirada. Aquela pessoa que está com o nome sujo, Pai, entra, Senhor, e limpa o nome, aquele que perdeu, Pai, o documento e tá, meu Deus, desesperado, meu Deus, tá que não sabe o que fazer, o Senhor vai te dar direção. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreende, Senhor,
O espírito, Senhor, da depressão, o espírito de loucura, espírito do medo, espírito do câncer, espírito de enfermidade, no nome do Senhor Jesus, sai da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança, agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te mando, sai, para nunca mais voltar e receba aí tua saúde, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreende, Senhor, o espírito, Senhor, da pombagira, da Jezabel, da enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindo, vai batendo em retirada toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, toda oração contrária, todo espírito de inveja, todo espírito de fofoca, de calúnia, de difamação, vai batendo em retirada, amarrado, jogado no fogo do inferno para nunca mais sair dali, Satanás. Vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Envia essa legião de anjos nas nossas igrejas, Senhor, para tirar da porta das igrejas aqueles demônios que estão ali para cegar o teu povo, para que o povo não encontre a placa, o número, o endereço da tua casa para ir te adorar, Pai. No nome do Senhor Jesus, tira, Senhor, toda cegueira espiritual. Pai, enche o teu povo da tua unção, do teu espírito, batiza com o teu espírito, porque tua palavra diz: e recebeis poder quando desceis sobre vós o Espírito Santo. Povo de Deus, busca o batismo no Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos nos nossos locais de trabalho, Senhor, para remover aquele espírito de inveja, aquele espírito de fofoca, aquele espírito de picuinha, de disse-me-disse. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo, toda trava seja removida do nosso caminho. Vai na nossa frente, Pai, dando-nos a vitória, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares. Anjo com espada de fogo para cortar, para jogar por terra toda a obra que foi lançada contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os casamentos, contra o... Pai, aquele trabalho que foi feito para destruir aquele casamento, aquela família, Senhor, que seja desfeita agora, seja cancelada, que foi feito na Mata Virgem, na Cachoeira, seja desfeita agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Te repreendo, vai batendo em retirada, seja desbaratada agora todo exército maligno do inferno, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, para tocar em cada paciente, Pai, dá vitória, cura, Senhor, o teu povo, Pai, envia também nos manicômios, Senhor, quebra todas as amarras que Satanás colocou na vida do teu povo, enlouquecendo o povo de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, envia também nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para tocar do alto da cabeça, planta dos pés, e livrando o teu povo de todo o peso, de todo o cansaço físico e espiritual. Receba aí a tua cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.